Olá, amados alunos, tudo bom? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula. Nós iremos fazer das páginas 133 a 136 a princípio, nessa aula, ok? Do livro da NetBio, tá? NetBio Educacional. Vamos lá. Ainda falando de representação fracionária e decimal, o pai de Caio sempre compara os preços dos combustíveis antes de abastecer o carro. Então, eu tenho o posto de Fórmula 1, eu tenho o posto do dia e noite e tenho o posto de Brasília. Eu tenho aqui, ó, de cada combustível, eu tenho valores diferentes, tá ok? Tem valores diferentes do etanol, da gasolina. Em qual o posto etanol está com preço mais caro? Então, qual desses postos, né? O primeiro, segundo ou terceiro, que o etanol está mais caro? Etanol, ó. Qual desses três está mais caro? Então, você vai pintar de vermelho, tá ok? Lembra que eu tenho 2 inteiros, 525 milésimos, 2 inteiros, 609 milésimos, 2 inteiros, 799. Qual é mais caro? Tá? Pinta ele inteiro de vermelho, ok? Aí depois eu tenho assim, olha, em qual posto de gasolina está com preço mais caro? Gasolina. Então, qual é a gasolina mais cara? Então, você também vai pintar de vermelho, tá? Localize onde o preço do etanol e da gasolina estão mais baratos. Então, agora nós iremos pintar de verde o etanol e a gasolina que tiver mais barato. Qual é? É desse posto, tá nesse posto, tá nesse posto. Então, assim, qual desses postos, o combustível etanol e gasolina estão mais baratos? Você vai pintar de verde, ok? 6. Observe as três figuras que estão do mesmo tamanho, só que elas estão divididas, elas são do mesmo tamanho, mas estão divididas em partes diferentes, né? Em quantidades diferentes. Então, em qual pintura a parte pintada de verde é maior? Então, analisa. Qual dessas pinturas a parte pintada de verde ela é maior, tá? Ou se elas representam a mesma quantidade, não sei. Coloquem aí. Escreva a fração que corresponde à parte pintada de verde de cada figura. Então, aqui a figura 1, quanto que equivale? Lembrando que o denominador é a quantidade de partes que eu dividi. Então, aqui a figura 1, eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. Então, o denominador, que é a parte de baixo, vai ser 4. Qual é a parte de cima, que é o numerador? É a quantidade que eu pintei. Eu pintei 1. Portanto, a figura 1, ele tem 1/4. A figura 2, eu dividi em quantas partes, né? Então, assim, eu tenho 5 de assim e 4 na horizontal. 5 vezes 4, 20. Então, eu dividi 20 vezes. Eu sei que o denominador é 20 e o numerador é essa quantidade aqui, ó, de verde que eu pintei. Aqui eu dividi em 100 pedacinhos. Quantos pedacinhos eu colori? Então, 100 pedacinhos é o denominador, o numerador é a quantidade que eu colori. Qual é o número da forma decimal que corresponde à parte pintada de verde de cada figura? Então, aqui, ó, você vai pegar esses daqui, você vai dividir o numerador pelo denominador, o numerador pelo denominador e o numerador pelo denominador. Então, eu vou fazer um exemplo. Se a primeira figura eu tenho 1/4, que eu dividi em 4 vezes e pintei uma vez, eu tenho 1/4. 1 dividido por 4, vamos lá? Ó, eu tenho o 1, vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 4. Quanto que dá? 0,25, ok? Aqui eu tenho também, vou dividir o numerador pelo denominador, o numerador pelo denominador. Eu vou achar cada figura, eu vou achar um valor. Que valor é esse? Ou acharei o mesmo valor. Aí vocês vão descobrir, tá?
O 7 tem a tabela, assim, ó, tabela fracional, né, do decimal, e o número decimal. Então, eu tenho a fração decimal e o número decimal. Fração decimal, que é o fração, e eu tenho o número decimal. Olha a diferença quando eu falo de fração e quando eu falo de número decimal. Tá ok? Por que que é uma fração decimal? Porque eu tenho uma divisão, tá bom? Toda fração é uma divisão. E se toda fração é uma divisão, se eu tenho vírgula, eu tenho um decimal, tá? Lembrando que todo número natural, ele tem a casa do decimal. Então, eu tenho a vírgula. Lembrando que todo número natural tem o mais na frente, que é o positivo, que é oculto. Aí vem o número e em cima vem o expoente, 1. E do ladinho vem a vírgula, tá? Essa é a composição de um número natural. Aí vamos completar aqui essa tabela. Aqui eu vou dividir o 25 por 10, vai dar um valor, né? Vamos lá? Ó, pagando aqui. 25 dividido por 10, eu tenho um valor. Que valor é esse? 2,5, certo? Eu tenho 2 inteiros e 5 décimos. Como que eu vou achar aqui 4 inteiros e 7 décimos? Como que eu vou achar, como que eu vou fazer essa multiplicação? Ela é bem simples, tá? É bem simples você achar qual que é o decimal desse 4 inteiros e 7 décimos. Eu não tenho uma casa só, não é a casa do décimos. Se é a casa do décimos, eu estou falando que aqui eu vou multiplicar esse 4,7 por 10. Vamos ver como que vai ficar? Ó, eu tenho 4,7 multiplicado, ou seja, vezes 10. Por que vezes 10? Porque eu tenho uma casa só. Aqui é a casa do decimal, portanto, é vezes 10, certo? Que eu tenho 47. Não é décimos? Então, eu tenho 47 sobre 10, 47 décimos. Ok? Como que eu vou saber qual é a fração decimal do número 2 inteiros e 68 centésimos? Ó, centésimos. Então, eu já estou falando qual é o valor que você vai multiplicar. Então, você vai multiplicar 2,68 por 10. Vamos lá? Ó, 2,68 multiplicado, perdão, por 10 não, perdão, tá? Multiplicados por 100, porque é centésimos. Então, eu tenho 268 centésimos, tá? Aqui eu vou multiplicar por 10, esse eu vou multiplicar por 10, esse eu vou multiplicar por 100 e esse eu vou multiplicar por, já pensaram? Por 1000. Por que por 1000? Eu tenho décimos, centésimos e milésimos. O 3 está na casa do décimos. O 5, o primeiro 5 aqui, ó, que eu estou mostrando, ele está na casa do centésimos. E esse 5 aqui, ele também está na casa dos centésimos. Portanto, eu vou multiplicar, eu vou fazer uma multiplicação de 2,355 milésimos vezes 100. Portanto, aí vocês vão achar o número, tá? Eu vou ter 2.355 milésimos, tá? Qual a fração decimal desse daqui? Qual é o número decimal de 432 centésimos e 3.579 milésimos? Eu vou dividir o 432 por 100, vou dividir o 3.579 por 1000, tá? Então, como que eu vou achar aqui em cima? O número decimal, eu divido o numerador pelo denominador. E como eu vou achar aqui a fração? Eu multiplico ou por 10, ou por 100, ou por 1000. Daí, tudo bem? Vamos lá. Alguns alunos da professora Laura, eles subiram em uma balança. Com as dicas abaixo, determine a massa, que é o peso de cada aluno. E localize na escala de peso cada uma delas. Então, vamos lá.
Vocês irão responder essas questões, ó. O aluno com maior massa é um menino, então você já descarta as duas meninas, certo? Sami possui um algarismo par na ordem dos décimos na medida de sua massa. Não tem ninguém mais leve que Caio. Marina pesa menos que Drica. E localize na escala de peso cada um deles na fita métrica. Então, aqui você vai colocar os 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aluninhos aqui, essas 5 medidas você vai colocar nessa fita métrica aqui. Então, vocês irão observar a reta e completar as informações. Aqui, vocês também vão observar essas informações aqui e colocar nessa reta numérica. Na página 135, nós entraremos com desconto de um produto. Então, como que eu vou fazer? Uma loja de materiais para construção está fazendo uma promoção de pisos e revestimentos. 10%, ou seja, 10%, 10%. Lembra? Esse símbolozinho aqui é 100. Ele substitui por 100. Então, eu tenho uma fração, 10 embaixo por 100, de desconto em todos os produtos. Então, quanto que eu vou saber? Quanto que vai ser 10% de 20? Então, eu vou fazer 10 por 100 de 20. Vamos lá. Então, aqui eu vou utilizar 20 vezes, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, 20 dividido por 100 vezes 10. Qual é o valor de desconto que eu vou ter aí a princípio? Eu vou ter de R$2, certo? Aí aqui eu vou subtrair 20 menos 2 igual a 18. Então, se aqui o valor do desconto são R$2, aqui eu vou fazer 20 menos 18, perdão, 20 menos 2 igual a 18. Eu vou fazer isso em todos esses valores, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pro, não entendi. Eu vou transformar esse 10% em 10 sobre 100, que é 10%, né? 10%, ou 10 centésimos, tá? 10% é igual a 10 centésimos. 10 centésimos de 20, 10 centésimos de 30, 10 centésimos de 40, e assim até o 100. Aninha, aqui vocês vão fazer os cálculos, né? Aninha e sua mãe foram a uma loja de roupas que estava em promoção. Calcule quanto pagaram por cada peça. É a mesma situação. Eu tenho 15 centésimos, eu tenho 20 centésimos, eu tenho 10 centésimos, eu tenho 25 centésimos, tá? Eu vou transformar 15% em 15 centésimos, porque lembrando, esse símbolo de porcentagem vale 100, é a mesma coisa que 100. Então, eu vou transformar em fração. 15 centésimos, 20 centésimos, 10 centésimos e 25 centésimos. Faz só uma conta aqui e coloca aqui quanto eles pagaram. Quanto que dá 15 centésimos de 120? 120 dividido por 100 vezes 15. 80 dividido por 100 vezes 20, 90 dividido por 100 vezes 10 e 60 dividido por 100 vezes 25. Vocês terão os valores aqui. A próxima e última dessa primeira aula aqui, nós iremos... uma pesquisa sobre as preferências de filmes foi realizada com 200 alunos. Então, eu já tenho um dado aí. Qual que é o primeiro dado que eu tenho? 200. Então, eu sei que 200 alunos do quinto ano. Vamos ver. 20% de 200 gostam de comédia. 10% de 200 gostam de ficção. 20% de 200 gostam de terror e 50% dos alunos gostam de filme de ação. Responda essas questões aqui. Tá bom? Vocês vão falar qual é a porcentagem de cada um aqui. Vocês vão colocar, é só copiar aqui as porcentagens e quanto a quantidade de alunos. Então, aqui vocês vão ter que realizar os cálculos.
tá? Substituindo o símbolo de porcentagem por 100, aqui eu tenho 20 centésimos, 10 centésimos, 20 centésimos, 50 centésimos. Divide-se pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Qual é o valor que eu vou usar? 20 centésimos de qual? De 200. 10 centésimos de 200. 20 centésimos de 200. 50 centésimos de 200. Tá ok? Façam esses cálculos. Vocês completem agora esse quadro aqui também. Ok? Até as próximas aulas, até as próximas explicações. Quaisquer dúvidas, eu estou esperando vocês no chat. Beijinhos, tchau, tchau.